semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas um grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mais uma vez, desde o começo, vamos cantar agora com o coração, ministrando na presença de Deus. Amém? Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e
e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Nós vamos juntos. Não, mas vamos cantar outro qualquer agora. Não, vamos cantar esse no final. Vamos cantar outro. Qual desses cânticos que você conhece? Quão formoso pode ser? Pode. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ok. Bem, nós estamos chegando ao final da viagem. Todos estão ouvindo? Amém. E talvez muitos vieram aqui com propósitos diferentes, né? Alguns estão aqui pela primeira vez, outros já estão mais de uma vez. E eu não sei realmente se você veio aqui com um propósito específico, mas se veio, então esse é o momento de você avaliar e de você pedir ao Senhor para Ele confirmar aquilo que você gostaria de receber aqui em Israel. Eu sempre falo com a minha equipe a respeito dos encontros que nós realizamos mensalmente. Cada encontro é diferente. Embora nós temos ali o roteiro, temos a programação e temos todos os cuidados que precisam ter em cada evento, mas eu sempre falo para cada pastora, para ela orar e ir para esse encontro com a palavra de Deus. Porque Deus sempre se move de uma maneira específica. Às vezes Deus se move no encontro para curar, às vezes Deus se move para chamado. E quando nós estamos em linha com aquilo que Deus quer fazer, nós nos tornamos vasos úteis na mão de Deus. Amém.
Nós estamos aqui em uma parte do Jardim das Oliveiras, onde Jesus fez a oração em que nós conhecemos a frase: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você sabe que é exatamente nesse ponto em que todos nós falhamos, em discernir a vontade de Deus. Nós, em todo esse tempo, o percurso da viagem a Israel, nós ouvimos palavras e ouvimos também a respeito da história de Israel. E você percebe claramente que esse povo que foi gerado, que foi separado para ser povo de Deus, eles falharam exatamente em discernir a vontade de Deus para eles. E nós, como igreja, e também individualmente, corremos o mesmo risco. Porque se nós não discernirmos a vontade de Deus para nós, nós também corremos o risco de ficar aquém do propósito de Deus e não cumpri-lo completamente. Mas eu gostaria de ler um texto aqui que fala a respeito desse cântico que nós cantamos, que fala a respeito do processo que Jesus passou para que ele pudesse cumprir plenamente, integralmente, o propósito de Deus para ele. Que está em Filipenses, no capítulo 2. E Filipenses, a partir do versículo 5, eu vou ler do 5 até o versículo 11. Filipenses 2, 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu gostaria de mencionar aqui, eu estava meditando nesse texto e eu queria mencionar aqui três coisas que esse texto aqui fala que Jesus fez. E o texto começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento. Ou seja, isso aqui significa pensar a respeito de si mesmo. Ter uma opinião a respeito de si mesmo. Então o texto diz: tende o mesmo sentimento que também houve em Jesus. Ou seja, pense a respeito de si mesmo da mesma maneira que Jesus pensou a respeito dele mesmo. Agora, Jesus poderia pensar e ter os mais altos pensamentos a respeito dele mesmo, porque ele era Deus, não é verdade? Mas o texto diz: ele não usurpou, ele não tomou pela força, ele não quis exigir reconhecimento da sua divindade. Mas qual foi a primeira coisa que ele fez? O texto diz: se esvaziou. Jesus realmente tinha algo para se esvaziar, porque ele era realmente algo, alguma coisa, né? Ele era tudo, ele era vida, ele é o verbo de Deus, como diz lá em João. Mas o que nós temos para esvaziar? A não ser uma natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Mas o texto diz que ele se esvaziou. Significa que ele abriu mão. Ele abriu mão de algo valioso, de ser alguém, de vir como rei, de ser reconhecido e reverenciado
diante dos homens numa posição, em um título, que desse a ele alguma proeminência. Não, ele abriu mão. Esvaziar fala de abrir mão. Então, quando Jesus ora que não seja feita a minha vontade, ele está abrindo mão. Nós temos ouvido a respeito da graça nos últimos anos, de maneira tão distinta, e isso tem como que formado um quebra-cabeça. Eu não sei qual tem sido a sua experiência como membro do corpo de Cristo, mas para mim tem sido, como a maioria dos irmãos fala, libertador, né? A mensagem da graça. Porque nós temos podido perceber em nós mesmos a justiça própria de tantas formas que antes nós não percebíamos. E existe uma afirmação em um dos livros do Aloísio que diz que todo pecado provém da justiça própria. Se você for avaliar, Lúcifer, que era um querubim, né, o pecado dele também era justiça própria, porque ele teve uma postura de reivindicar uma posição, né? A Bíblia fala que ele queria ser como Deus. E ele então fala, subirei o mais alto possível e ali edificarei meu trono. E quantas vezes nós não temos uma atitude semelhante, né? De reivindicar, de querer reconhecimento, de exigir justiça. Mas como que nós temos tanta dificuldade em esvaziar? O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Muitos conhecem, até as crianças conhecem, né? Transformou água em vinho. Mas é interessante que antes do milagre, antes de vir o vinho bom, aquelas talhas tiveram que ser esvaziadas daquele vinho que existia antes. Não era ruim aquele vinho, mas não era o verdadeiro vinho, né? Não era fruto de transformação. Talvez hoje você seja alguém que tenha muitas virtudes. Você é uma pessoa paciente, você é amorosa, né? E as pessoas até admiram você. Mas a vontade de Deus não é que você seja uma pessoa boa. O propósito de Deus é que você seja semelhante a Cristo. Então não pode ser apenas o seu amor, tem que ser o amor de Deus fluindo de você. Não pode ser apenas o seu bom caráter, tem que ser o caráter santo de Cristo em você. E isso é fruto de transformação. Mas antes da transformação tem que esvaziar. Do que você tem que esvaziar? Não sei. Talvez você valorize muito posição, talvez você valorize muito título, né? Isso tem o seu valor. Mas não é através dessas coisas que Deus nos usa. Se Jesus teve que esvaziar, eu imagino que para nós não é diferente. Então a primeira coisa que o texto diz é isso, a renúncia de abrir mão de algo, esvaziar-se. O texto fala também que ele se humilhou. Humilhar-se fala de baixar até ao lugar mais baixo possível. Ou seja, rebaixar-se. Então, tem uma afirmação que diz que ninguém realmente humilha você. Porque se você for alguém humilde, significa que você já está o mais baixo possível. Você só é humilhado quando você está em cima. Porque quando você está em cima, aí você cai para mais baixo. E é interessante, porque lá em João 12, tem um texto que diz, e foi o próprio Jesus que falou, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Esse cair, ele fala da mesma ação de humilhar, de sair de uma posição alta e ir para um lugar mais baixo. Foi isso que Jesus fez. Ele se humilhou. E Deus não espera nada diferente de nós. Você pode sair daqui com muitas fotos, com muitas histórias interessantes, mas eu acho que a coisa mais importante é nós entendermos que a experiência de Jesus precisa ser a nossa também. A experiência de morte dele tem que ser a nossa também.
A experiência de ressurreição dele tem que ser a nossa também. Isso aqui fala de um princípio de identificação. Jesus, ele não precisava se humilhar. Mas ele fez isso porque ele se identificou com o pecador. Ele se identificou com você. Você tem noção do que é isso? Se identificar com aquele ladrão que estava do lado de Jesus. Se identificar com um assassino. Se identificar com Judas, que o traiu. Com Pedro, que o negou. A Bíblia fala, tem um texto em Isaías 53, que ele foi contado entre os transgressores. Ele foi contado entre os ladrões, entre os assassinos, entre os estupradores, entre os terroristas. Porque ele se humilhou. Não é que foi algo feito à força. Imagina você, se você estivesse em uma prisão e de um lado tivesse uma cela com pessoas ali, né, formadas, com curso superior, e do outro lado tivesse pessoas assim, que não tivesse tanto know-how, né? Uma classe social mais baixa, assassinos, traficantes, e você tivesse que escolher qual cela que você iria. A Bíblia fala que ele foi contado entre os transgressores. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus, ele foi julgado, condenado e sentenciado à morte. Coloque-se no lugar de Jesus. Se você tivesse um julgamento marcado para você ir, e você tivesse certeza, convicção, que você seria julgado e condenado e sentenciado à morte. Difícil, não é? Não é difícil? Isso é só para a gente ter assim, uma certa noção. Ser julgado significa fazer justiça. Então Jesus sabia que ali ele ia sofrer a ira de Deus. E ele mesmo diz, lá em João 12, no versículo 31, ele diz: chegou o momento de ser julgado esse mundo. O que ia ser julgado? Todos nós. E ele então foi porque ele se identificou conosco. Se identificar com o pecador. Esse texto também que nós lemos aqui, até cantamos a música, diz: tornando-se semelhança de homens. Qual semelhança? Será que é aquela semelhança que a Igreja Católica pinta nos quadros? De um santo com aquela cara bem piedosa, né, com auréola na cabeça. Não, ele se identificou com o pecador, com o pior dos pecadores. Mas ele não precisava. Se humilhou. O que será que o texto quer dizer? Ter o mesmo sentimento de Jesus e se humilhar. Eu penso que fala de nos identificarmos com o perdido. A Luiz hoje estava falando, nós não temos que rejeitar e muito menos odiar, né, os muçulmanos. Mas nós temos que amá-los a ponto de pregar para eles. Se a igreja não se identificar com o perdido, ela não vai pregar para eles. Tive uma experiência no início do ministério, né, da videira, quando eu comecei a fazer os encontros de crianças. Naquela época eu ainda não tinha muito discernimento qual era a vontade de Deus em relação ao ministério com crianças. E muitas pessoas, mesmo na igreja, faziam comentários e falavam: por que você não larga isso, Márcia? Vai fazer outra coisa? E eu ficava pensando, mas isso é o que Deus falou para eu fazer. E eu pensava, mas chamaram o ministério com crianças de isso, como se não tivesse valor, né? E o diabo tentava mostrar que não tinha valor. E eu pensava, deve ter valor, senão Deus não ia mandar eu fazer. E Deus foi me mostrando, abrindo os meus olhos. E sabe, nos primeiros encontros de crianças, quando eu vi as crianças chorando, confessando o pecado e confessando abuso sexual, os meus olhos foram abertos para ver a realidade delas. E ali eu comecei a ter essa experiência aqui, se identificar com o sofrimento delas.
E eu pensei, uau, eu não sabia que era assim. Então, os meus olhos foram abertos para ver algo que Deus via, mas que muitas vezes nós, igreja, não vemos. E existem tantas pessoas sofrendo, mas a única maneira de nós alcançarmos é se humilhando. Se você chegar se impondo, exigindo reconhecimento, aí você não vai poder ser usado por Deus. Porque o princípio é: tendes o mesmo sentimento que houve em Jesus, esvaziar e se humilhar. Por isso que na igreja todos nós somos sacerdotes, ninguém mais do que outro. Todos nós somos iguais. Porque Deus nos colocou nesse mesmo nível. É claro que existe hierarquia, mas não é sobre isso que eu estou falando. E eu gostaria de comentar o último princípio aqui, que o texto fala, né? Que além de esvaziar, de se humilhar, ele se entregou. O texto diz obediência. Ele foi obediente até a morte, ou seja, obediência completa. Sabe qual é o significado de obediente na Bíblia? Aquele que escuta. Interessante, né? Aquele que escuta. Aqui, Jesus estava orando e orou por 3 vezes. Senhor, faça a tua vontade. Ou seja, aqui ele escutou 3 vezes a mesma coisa. A minha vontade é a cruz. A minha vontade é a cruz. A minha vontade é a cruz. E a cruz nos fala de um princípio. Esse princípio que eu estou falando para vocês, que está descrito aqui em Filipenses 2. Esvaziar, se humilhar e se entregar. O princípio da entrega não é fácil. Mas na Bíblia, todos aqueles que foram usados por Deus tiveram que entregar algo. Maria, mãe de Jesus, quando foi escolhida para ser a mãe, ela teve que abrir mão da reputação. Reputação de uma mulher, de uma jovem, virgem. José teve que abrir mão também da reputação dele, de homem, né? Se casar com uma mulher grávida, grávida de alguém que nem era ele. Ele não era o pai. Então todos foram chamados por Deus. Tem que entregar algo, tem um preço. Entrega fala de uma disposição de perder. Alguns são capazes de perder um emprego. Outros são capazes de perder um salário de 5 mil, 10 mil. Mas outros são capazes de perder mais. Tem alguns que são capazes de perder até a vida por Jesus. O que você está disposto a perder? Porque entrega é perda. Eu tive uma experiência de entrega que Deus me ensinou. Eu acho que eu não aprenderia de outra forma. Eu pude perceber como foi difícil para Deus entregar Jesus. Nós estamos tão acostumados a falar, João 3,16, né, que Ele deu o seu único filho, que às vezes nós não temos noção da dificuldade. Em 2014, minha mãe adoeceu e veio a falecer dentro de 2 meses. Mas nesse período que eu a acompanhei, em hospital e tantas coisas, eu estava orando e eu me fortalecia com a palavra, declarando a palavra, e eu tinha certeza que Deus ia curá-la. O dia que me ligaram e falou que ela partiu, foi uma sensação de nocaute. Eu não esperava. E foi muito difícil para mim lidar com aquela situação. Se você já perdeu alguém que você ama muito, você sabe do que eu estou falando. E naquele dia, meu pai e os irmãos ali tinham reunido a família e meu pai fez uma oração entregando a vida dela. E 1 mês depois que ela foi sepultada, logo no final do ano, né, ela faleceu em novembro, e na oferta das primícias, Deus falou algo para mim. Deus falou, eu quero que você me dê outra coisa. Porque esse valor que você me deu, eu já recebi. Eu tinha definido um valor da oferta, em dinheiro. Mas a oferta que eu quero que você entregue à sua mãe. Porque no dia que meu pai orou, eu não entreguei. Eu falei, não, imagina, não vou entregar de maneira alguma.
Porque havia em mim uma relutância. E no dia que Deus falou isso para mim, olha, ela já tinha partido, ela já tinha sido sepultada. Mas foi tão difícil fazer essa oração. E naquele dia Deus falou comigo: eu estou fazendo isso para que você entenda como foi difícil para eu entregar o meu filho. Sabe, irmãos, entrega é algo muito difícil. Mas foi isso que Jesus fez. Ele fala que ele esvaziou, ele humilhou e ele se entregou. Porque você valia a pena. E eu quero encerrar aqui com essa palavra. Eu penso que todos nós temos algo na nossa vida que é uma entrega voluntária. Deus não vai te obrigar. E você não vai deixar de ser amado e nem vai perder a salvação se não fizer isso. Você vai continuar salvo e amado por Deus. Mas é que para que Deus possa te levar mais alto e te usar mais, tem preço. A graça é de graça para nós, mas ela teve um preço alto para Jesus. E o preço é essa entrega. E eu queria encerrar agora orando com você. Eu não sei se você veio aqui buscar a cura. Tem irmãos aqui que eu sei que estão passando situações difíceis, né, de enfermidades, fazendo tratamentos. Outros, né, ficaram doentes aqui na viagem. E eu não sei o que você deixou lá no Brasil. Quando você chegar lá, você vai ter que resolver. Mas feche os seus olhos agora. Eu queria orar com você e que você pudesse agora entregar. Fala para o Senhor: Pai, eu vou entregar no sentido de confiar. Faça a oração que Jesus fez. Senhor, não faz a minha vontade. Senhor, faz a tua. Ainda que a vontade de Deus seja a cruz, seja renúncia, seja perda. Será que você é capaz de fazer essa oração? Põe a mão no seu coração. Fala para Ele, Ele vai ver. Ele vai ver o seu coração. Ele vai ouvir a voz do seu coração. Pai, nesta hora eu quero orar por cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui. Ó Espírito Santo de Deus, traz agora a luz. Traz agora a luz do Teu Espírito. Mostra, Senhor, aquelas coisas que são necessárias. Ó Deus, arrancar do coração, arrancar da sua vida, para que cada um possa se esvaziar delas. Mostra, Senhor, como se humilhar, como abrir mão de situações, de lugar, de tantas reivindicações. Que haja uma decisão de se humilhar para ser usado pelo Senhor. Eu oro, Senhor, para que seja o Senhor a convencer agora. Qual entrega cada um deve fazer. Mas que ninguém, nenhum desses que vieram, saia daqui sem uma palavra, sem um toque no seu coração. Ó Deus, que eles possam ter uma experiência semelhante à do Senhor aqui nesse Monte das Oliveiras, de ouvir a voz do Senhor e de decidir ir até o fim, ser obediente até o fim. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.